Olá pessoal, tudo bem? Aqui é professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro e mais uma aula para esse período de pandemia do coronavírus. Estamos no ano de 2020, hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Repetindo, segunda-feira, dia 15 de 6 de 2020. E hoje nós vamos para mais uma aula de Sociologia. E nós vamos fazer a partir de agora o uso do volume 2 do material chamado Atividades Autorreguladas. Para quem não sabe, aqui na Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, nós fazemos utilização nesse período da pandemia de um material chamado Atividades Autorreguladas, que é uma espécie de apostila, e cada apostila contempla um conjunto de conteúdos pré-definidos por professores e profissionais da área de educação. E nesse material nós temos um para cada disciplina: matemática, física, química, geografia, sociologia, filosofia e assim por diante, história. Então, hoje na aula de história nós vamos começar a ingressar nesse segundo volume, que corresponde então ao material do segundo bimestre. Lembrando nessa aula que, em função dessa especificidade do período da pandemia, nós não estamos utilizando, para efeito de contagem de bimestre, nós não estamos utilizando o calendário oficial do Estado ainda. O governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Educação, ainda terá que fazer então uma redefinição desse período correspondente a cada bimestre. Enquanto isso ainda não foi definido pela Secretaria de Educação, nós então estamos fazendo essa divisão de bimestre não exatamente por um período de mês tal a mês tal, mas na verdade em função dos conteúdos apresentados, em função dos volumes que nós estamos utilizando desse material chamado Atividades Autorreguladas. Então, nesse caso, nós estamos ingressando no volume 2, que corresponde ao conteúdo do segundo bimestre de Sociologia, e aí eu vou começar a projetar a partir de agora esse material para que vocês possam acompanhar a leitura, acompanhar a apresentação na tela e conseguir então ter uma visualização do que como é esse material, como eu tô, o que eu estou exatamente querendo dizer. Só um minutinho, por favor. A minha imagem vai ficar reduzida, mas vocês vão ver aí então o material. O material chama-se então Caderno de Atividades Autorreguladas, Pedagógicas, de Aprendizagem Autorreguladas. Então, confirmando, esse é o conteúdo de Sociologia do primeiro bimestre, perdão, do segundo bimestre em relação ao conteúdo do primeiro ano do ensino médio, ok? Então aqui eu vou subindo, vai apresentando aqui o material, vem uma apresentação geral para o aluno, depois cada aluno vai ler isso com calma. Vem aqui também mais adiante o sumário, o índice do material e logo em seguida o conteúdo propriamente dito da aula de hoje. A nossa aula então é a aula 1 e o assunto é o que é cultura. Bom, para a gente poder iniciar aqui a explanação desse material, o que é cultura, é importante a gente frisar aqui para cada aluno que tudo, mas exatamente tudo que o ser humano atua, trabalha dentro do seu dia a dia, é um processo de aprendizagem social. Nós temos falado reiteradamente isso nas nossas aulas anteriores, que o ser humano é um ser social e tudo que o ser humano pratica, tudo que o ser humano é, põe para fora, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, é um processo, é resultado de um processo de socialização. Então hoje nós temos visto talvez essas manifestações ainda mais fortes, mais evidentes, através do surgimento de vários grupos de contracultura da nossa sociedade, como por exemplo o movimento fascista, que é um movimento que na verdade ele não deixou de existir após a Segunda Guerra Mundial, antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Ele só apenas foi aparentemente sufocado, esse movimento, aparentemente ele ficou menos evidente socialmente falando, mas no fundo, nos calabouços, esse movimento nunca deixou de existir. E de uma forma que eu posso afirmar que lamentável,
esse movimento vem surgindo novamente no nosso tempo atual, e o que é pior, não apenas na Europa, onde teve a sua origem, né? Apesar de que, se a gente for analisar a origem desse pensamento fascista, antes mesmo dele ter essa denominação, fascismo ou nazismo, que são muito próximos em termos de ideologias, mas muito antes do pensamento neofascista ou nazifascista ganhar força a partir da Segunda Guerra Mundial, a origem, na verdade, desse movimento cultural, vamos dizer assim, ou então contra a cultura, eles têm origem no preconceito da natureza humana. O ser humano é um ser por essência que tem qualidade, mas também tem muitos defeitos. Então, o nazifascismo ele se baseia em algo que está presente em todo ser humano, que é o preconceito, que é a atitude preconceituosa. Então, muito antes da nomenclatura ser criada, esse pensamento de considerar o outro inferior, isso sempre esteve na presença, na natureza humana. Desde a Idade Antiga, passando pela Idade Moderna, desde a Idade Antiga, passando pela Idade Média, passando pela Idade Moderna, até chegar à nossa época na Idade Contemporânea. O que mudou de lá para cá é que isso foi sendo amadurecido enquanto ideologia, enquanto forma de organização social, dando origem ao nazifascismo que eu citei ainda há pouco. Lamentavelmente, no nosso tempo atual, agora, ano 2020, nós vemos o crescimento exponencial desse movimento nazifascista pelo mundo. E com umas coisas assim extremamente contraditórias, né? Porque o nazifascismo ele sempre se pautou, sempre se baseou na ideia ou no conceito de uma raça pura, na existência de uma raça pura, uma raça puro sangue, vamos dizer assim, uma raça branca, uma raça ideal dentro dos padrões. E a gente vê hoje no Brasil o surgimento de um nazifascismo à moda brasileira, aonde, por um lado, aspecto positivo, mas ao mesmo tempo é contraditório, um nazifascismo que contempla a agremiação, a agregação de pessoas de pele branca com pessoas mestiças, com pessoas negras, o que seria uma adaptação à moda brasileira, porque o nazifascismo original ele prega a existência e a priorização de uma única raça, a raça branca, a raça pura. Mas o nazifascismo brasileiro atual, né, agora de 2020, nós vemos uma postura em que aglomera pessoas de pele branca, pessoas de pele negra, pessoas de pele mulata ou mestiça, mas ainda assim isso não muda uma essência do nazifascismo, que é o pensamento de que muitos terão que ser dominados por um grupo que esteja comandando a sociedade. E os comandados terão que se subjugar, se submeter à determinação ou às determinações do grupo comandante, né, que nesse caso seriam os nazifascistas, nem que seja pela força, e nem que para isso tem que pagar com a própria vida a desobediência em caso de não acatar as regras. E muitas vezes o nazifascismo, que é pior do nazifascismo, não é apenas ele pregar a existência de um grupo no poder, controlando a sociedade dentro de princípios nazifascistas. O problema é a natureza do pensamento nazifascista, que já prega que aquelas pessoas que não se submeterem às regras poderão e deverão ser eliminadas, e muitas vezes, independentemente de obedecer ou não obedecer civilmente àquela orientação, àquela determinação, ainda assim, pelo simples fato de não se enquadrarem dentro de determinados pré-requisitos do pensamento nazifascista, como a origem de pele branca, ou então a origem cultural, ou então a origem ideológica, e esses já deverão ser eliminados pagando com a própria vida. Então é um pensamento que prega, acima de tudo, a exclusão, ou melhor, a retirada de determinados elementos da sociedade, de pessoas, portanto, da sociedade, pelo caminho do sangue, pelo caminho da morte. Então é um pensamento extremamente estranho, extremamente sanguinário,
preconceituoso e extremamente preocupante que esteja ressurgindo. E por que eu estou comentando hoje o exemplo do nazifascismo? Porque nós estamos falando sobre cultura e o que nos permite falar também sobre os movimentos de contracultura e nos permite então estarmos falando como o ser humano é um ser que vive em sociedade, obviamente, e o viver em sociedade impõe muitos benefícios, mas também alguns desafios, porque exatamente por estar no processo de aprendizagem social, o ser humano consegue absorver, aprender e praticar bons ensinamentos da sociedade, mas ao mesmo tempo também consegue muitas vezes se envolver, absorver e aprender péssimos ensinamentos da sociedade, como o exemplo do nazifascismo. E o que é pior, né? Consegue, o ser humano tem essa incrível capacidade de não apenas preservar determinados conceitos de aprendizagem social, mas ao mesmo tempo reproduzir de geração em geração, quando muitas vezes alguns pensamentos não deveriam ser reproduzidos, como esse exemplo que nós temos passado, né? Então vamos lá para a nossa leitura do nosso material. Estamos aí então com a tela projetada confirmando, aula 1, o que é cultura, e nós vamos fazer a leitura e os comentários vão sendo apresentados no decorrer desse processo, ok? Então vocês viram ali, ali em cima uma imagem, né, de uma manifestação cultural, de uma manifestação cultural tipicamente brasileira, e nós vamos agora seguir aqui a leitura. Você tem cultura? Um importante antropólogo brasileiro chamado Roberto da Mata escreveu um artigo que tinha como título esta pergunta: o antropólogo é um estudioso que se interessa pela cultura. Opa, vamos com calma. Certamente você respondeu que sim à primeira pergunta. Agora vamos pensar em outra questão. Será que você que está no primeiro ano do ensino médio tem mais cultura que um senhor com 70 anos de idade e que não teve acesso à escola e mora no interior? Certamente agora você ficou na dúvida. Bom, para pensarmos sobre estas questões, é necessário se perguntar o que é cultura. Muitas vezes, no dia a dia, ao falarmos de ao falar de cultura às pessoas, costumamos pensar que a cultura está relacionada a ter frequentado museus, ter lido vários livros, saber falar várias línguas, ter estudado muito. Porém, cultura não é isso, ou pelo menos apenas isso. Quando as pessoas usam a palavra nesse sentido, elas estão dizendo que determinada pessoa é considerada culta. E ter cultura é muito mais do que isso. Logo de início, já podemos afirmar o seguinte: todos os seres humanos, independentemente de ter estudado ou não, no local onde mora, do local onde mora, da idade, sexo ou cor, tem cultura. Então, gente, a primeira observação seria essa, né? De que todos nós temos a cultura. Nós temos manifestações culturais, somos resultados de um processo de aprendizagem social e temos a cultura de acordo com as nossas vivências sociais, com as nossas experiências sociais. Então, resumindo, uma pessoa que tem um curso universitário, ela tem a cultura acadêmica, ela tem a sua vivência social, então ela tem a sua cultura social, aquilo que acompanha ela desde o nascimento, mas ela também tem a cultura acadêmica, então ela pode ser considerada popularmente chamada de uma pessoa culta. Mas isso não quer dizer, como foi citado aqui na leitura do texto, que uma pessoa que de repente não frequentou escola e que viveu a vida inteira no interior de uma cidade pequena do Brasil, que essa pessoa não tenha cultura. Ela vai ter a sua cultura, a cultura que é resultado do processo de aprendizagem social que ela viveu toda a sua vida, correto? Então, são culturas, manifestações culturais diferentes, formas de cultura diferentes, mas ambas são cultura. Aí, seguindo aqui a leitura, eu vou subir mais um pouco a tela e aí segue a leitura. Os antropólogos, como Roberto da Mata, citado no início do texto, por exemplo, se preocupam em estudar a cultura, que para a antropologia é a forma de viver de um grupo, sociedade, país ou pessoa.
sua postura corporal, a forma como você se veste, pensa e se relaciona com seus amigos em sala de aula é cultura. Então nós temos aqui algumas manifestações, né? Por exemplo, tem aí na foto à esquerda da tela a forma de se vestir, de se expressar, de pensar dos punks, né? Então tá aí uma foto de 2013 e à direita nós temos uma outra forma de manifestação que é do movimento hip hop. Seguindo aí na leitura, para o antropólogo Edward Taylor, que viveu de 1832 a 1917, um dos pioneiros no estudo da cultura, a cultura inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e todo comportamento aprendido pelo homem. Tudo que o homem faz, ele aprende com seus semelhantes. Aquilo que eu tenho falado de forma reiterada, socialmente falando, né? Tudo que o ser humano é, hoje em dia, é resultado de um processo de aprendizagem ao longo de sua existência. É um processo social e, portanto, faz parte desse processo cultural. Então, vou ler de novo para frisar. Ó. Tudo que o homem faz, ele aprende com seus semelhantes. Isso mesmo. Imagine você quando bebê. Nos primeiros meses, como ainda não aprendeu a falar, você conseguia seu alimento através do choro. E gradualmente foi aprendendo que quanto mais alto chorava, mais rápido recebia o que queria. Também nos primeiros meses foi aprendendo algumas regras do que pode e do que não pode ser feito. Nos primeiros anos de idade, aprendeu a falar e brincar com outras crianças, e à medida que foi crescendo, aprendeu a se relacionar com seus colegas e professores na escola, aprendendo determinadas regras, normas e formas de comportamento. Perceba então que tudo o que você é e tudo que você faz foi aprendido com sua família, seus amigos, na escola, na igreja ou na comunidade em que vive. E é a sua cultura. Ou seja, então tudo que você aprendeu ao longo da sua existência, que ainda aprende ao longo da sua existência, como fala ali na família, na escola, na sociedade, na igreja, na comunidade em geral, resulta no processo de absorção cultural. Assim, a cultura são normas, regras, padrões de comportamento, formas de pensar e agir. E por isso não existe povo, sociedade ou ser humano sem cultura. Eu vou reforçar aqui, repetir, né, um episódio que eu já sinalizei, acho que na minha primeira aula de sociologia, que também está gravada e está postada. Eu citei que na comunidade onde eu trabalho, e para quem está assistindo esse vídeo e não conhece a localidade, eu trabalho aqui na cidade do estado do Rio de Janeiro, chamada Itaboraí. E aqui em Itaboraí é uma região dividida por distritos. E o distrito onde eu trabalho, que é um dos distritos mais antigos, que até deu origem à cidade no passado, é o distrito de Porto das Caixas. Esse distrito ele tem algumas peculiaridades. Ele, de um modo geral, a população desse distrito tem comportamentos idênticos a todo o restante da sociedade. Mas existem algumas características culturais pertinentes à localidade. Né? É uma coisa interessante. Eu que não sou da cidade, vinha para cá no ano de 1999, meados de 1999, eu de cara percebi isso logo que eu comecei a trabalhar nessa comunidade. Apesar de ter uma característica igual a todo o resto do município, havia e ainda há um pouco essa peculiaridade de que os alunos dessa unidade de ensino, dessa escola, dessa localidade de Porto das Caixas, se referirem sempre às diretoras da escola, se referirem sempre às professoras da escola, não pelo nome dessas profissionais, e sim apenas pelo adjetivo, pelo pronome de tratamento, aliás, de dona. Apenas isso, dona. É uma coisa interessante porque em outras escolas, até da mesma cidade,
eu via sempre os alunos se referindo a Dona Ângela, Dona Maria, Dona Sandra, Dona Teresa, ou Professora Teresa, mas não havia esse tratamento apenas por dona. E já aqui em Porto das Caixas é uma característica interessante que é a generalização. Todas as professoras, todas as diretoras ou todas as mulheres do meio acadêmico, né, do meio escolar, são tratadas apenas pela palavra ou pelo pronome de tratamento dona. E quando a gente chegava e falava, um aluno chegava na sala de aula e falava assim, ó, professor, eu vou sair rapidinho porque a dona me autorizou a ir lá fora resolver um problema na secretaria. E aí eu me perguntava, mas qual dona? Ah, a dona. Mas qual dona? Porque existem tantas profissionais no dia a dia de uma escola. Não, a dona da secretaria. Ou então a dona diretora. Ou então a dona lá do corredor, geralmente se referindo à inspetora, e assim por diante. Quer dizer, então era uma característica muito específica da localidade de Porto das Caixas, isso tem se perdido um pouco. Eu tenho reparado que agora, no ano de 2020, isso é um pouco menos evidente, porque afinal a cidade cresceu muito, principalmente com a chegada do complexo petroquímico de Itaboraí, que é o Comperj. Então isso trouxe muitas pessoas de várias localidades do Brasil, e essa mudança de público, né, na cidade também foi mudando algumas características, mas ainda é perceptível essa postura de uma forma um pouco menos evidente do que no passado, mas até bem pouco tempo atrás, antes do advento do Comperj na cidade, era muito frequente essa postura. Então, isso é um exemplo peculiar de como a cultura ela não se restringe apenas ao processo de absorção cultural acadêmico da escola, mas ela passa por todos os segmentos da sociedade. Uma igreja pode influenciar na formação de um perfil cultural de uma comunidade, de uma sociedade. Vejam, nós vivemos num Brasil que ele não tem oficialmente uma religião. Nós temos várias religiões. Todo mundo sabe que a religião predominante no Brasil, ou com o maior número de adeptos, ainda é o catolicismo, apesar de que vem crescendo fortemente o número de evangélicos protestantes também na nação brasileira. Mas também existem os que praticam crenças religiosas de origem asiática, os que praticam crenças religiosas de origem africana, até que está muito presente na nossa sociedade também. Mas olhe só, nós temos ainda hoje em dia uma prática comum na fala cotidiana das pessoas, que quando as pessoas, por temerem um azar, ou por temerem um mal olhado, ou por temerem uma palavra negativa, elas muitas vezes, quando alguém se refere a uma situação perigosa ou a uma coisa ruim, a pessoa que está ouvindo aquela fala, muitas vezes usa a seguinte expressão: tá amarrado, olho grande, ou então tá amarrado. Essa expressão tá amarrado é especificamente uma manifestação cultural moldada dentro das igrejas evangélicas, principalmente as igrejas evangélicas chamadas hoje em dia de neopentecostais, mais especificamente a igreja evangélica, Igreja Universal do Reino de Deus, que começou muito a desenvolver esse comportamento na sociedade de usar o termo tá amarrado, quando queria rejeitar uma determinada fala, um determinado pensamento ou uma determinada possibilidade de influência religiosa, né? Uma coisa negativa. Então, não, isso não vai acontecer, está amarrado. Eu não aceito que isso aconteça. E acabou que isso se espalhou pela sociedade. O estar amarrado virou uma expressão coletiva da sociedade. Então é muito frequente, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, quando alguém fala uma coisa negativa numa conversa, a outra, mesmo sem ser participante dessa religião, especificamente dessa igreja, e mesmo sem ter nenhuma frequência nesse espaço religioso, ela vai e fala: está amarrado. Então vejam, virou um comportamento cultural, apesar de ser uma influência de uma igreja. E a pessoa muitas vezes não pertencer àquela igreja, mas ela
acaba usando essa nomenclatura, ou essa palavra, essa forma de expressão. E se analisarmos mais profundamente, a expressão "tá amarrado", ela está associada a uma crença que é fora do princípio do cristianismo protestante, né? Acreditar em olho grande é uma coisa que não é especificamente da cultura cristã e protestante. Foi então um resultado de um processo de sincretismo, de mistura de crenças, que foi acontecendo no processo de formação cultural social do povo brasileiro. Então, observe como é que nós somos a todo momento influenciados pela sociedade e influenciadores dessa sociedade, e as manifestações que comprovam tudo isso estão aí a todo momento nos apresentando exemplos que reforçam esse nosso argumento aqui nesse momento. Então vou ler novamente esse trecho no início da linha. Assim, a cultura são normas, regras, padrões de comportamento, formas de pensar e agir, e por isso não existe povo, sociedade ou ser humano sem cultura. O homem é feito pela cultura, ao mesmo tempo em que constrói socialmente. Quando nascemos, já encontramos prontas regras, normas e padrões sociais que, embora não tenhamos criado, aprendemos. E são essas regras, normas e padrões que dão significado às nossas ações. Lembrando que, como o homem também constrói socialmente sua cultura, ela também pode mudar ao longo dos anos. Algumas normas e valores e formas de comportamento mudam ao longo do tempo. A forma como os nossos avós namoravam, por exemplo, é bem diferente da forma como os namoros acontecem atualmente, concorda? Então está aí outro exemplo, né? Vocês já devem ter ouvido, vocês alunos, né? Assim como eu, já devem ter ouvido narrativas dos mais antigos, né? Dos mais experientes, os avós, os bisavós, né? Então, numa época não um pouco distante, mas não tão absurdamente distante do nosso tempo, vamos botar aí tipo 1930, 1940, 50, era muito comum que um rapaz, quando ele começava a ficar interessado numa jovem, numa moça e queria namorar com ela, ele simplesmente tinha que pedir autorização aos pais da menina para namorar. E se depois de passar por uma espécie de entrevista pelos pais da menina e os pais julgassem que aquele rapaz servia para namorar com a filha deles, aí sim esse rapaz poderia então iniciar o namoro. E o namoro era da seguinte forma: o rapaz poderia visitar uma ou mais vezes por semana a menina, a pretendente, para namoro, e sempre pensando que aquele namoro já seria uma preparação para um noivado e posteriormente um casamento. Não poderia se ficar namorando muito tempo e namorando com uma e com outra ao mesmo tempo, apesar de que a gente sabe que isso acontecia, mas não era dito, era, né, oculto, porque senão como que o pai da moça e a mãe da moça iriam autorizar o namorado a namorar com a filha, sabendo que ele tinha outras fora daquele relacionamento. Então isso não era aceitável socialmente. Percebam que até hoje, apesar de ser praticado, é rejeitado a postura da traição, da pessoa namorar mais de uma ao mesmo tempo. Mesmo estando nós muito mais avançados, vamos dizer assim, em termos de mudanças de práticas. Então, naquela época, o jovem, ele, depois de ter autorização para começar a namorar a menina, ele poderia visitar uma ou duas vezes por semana, ou conforme as regras definidas pela família da menina. E o namoro era o seguinte: o rapaz chegava, sentava na sala, no sofá, e a menina sentava num outro sofá um pouco mais afastado, e os pais ficavam presentes no ambiente assistindo a conversa do casal. Então o casal conversava como se fosse uma conversa entre pessoas que estavam ali para se conhecer formalmente, né? Então era uma conversa que ia acontecendo na presença dos pais, os pais acompanhavam todo o processo
e dificilmente permitiriam que o casal se abraçasse, se beijasse ou tivessem algum envolvimento mais caloroso, diferentemente do que acontece hoje em dia. Então, observem, são formas diferentes de manifestação de comportamento social, que naquela época era de uma forma e hoje acontece de forma bem diferente, né? Então, vamos voltar aqui na leitura do texto. Vou ler novamente esse pedaço. Aqui no final do segundo parágrafo, do primeiro parágrafo. A forma como nossos avós namoravam, por exemplo, é bem diferente da forma como os namoros acontecem atualmente. Concorda? Continuando aí então. Quando chegamos ao mundo, aprendemos um conjunto de saberes coletivos compartilhados pelos membros de uma sociedade que nos servem como modelos de formas de agir e pensar. Todas as sociedades têm padrões de comportamento e compartilham saberes coletivos, tais como a culinária, artesanato, formas de falar, músicas, danças, costumes, folclore, tradições, e isso tudo é cultura. A língua, os valores, as normas, a religião, os costumes de determinada religião são como uma espécie de herança deixada, me perdão, eu perdi aqui, ó, como uma espécie de herança deixada por gerações anteriores, que é passada às gerações futuras. A esta herança podemos chamar de cultura não material. Também faz parte dessa herança as igrejas, os monumentos históricos, a arquitetura, os instrumentos, máquinas, que podemos chamar de cultura material de um povo. E aí depois vem, no final então, dessa leitura, vem um exercício, uma atividade para vocês desenvolverem. Então, concluindo, gente, tudo que nós vivemos na nossa sociedade faz parte de um processo cultural. Deixa eu ampliar a tela aqui e eu retorno para mim. Então, tudo que nós vivemos na nossa sociedade faz parte de um processo cultural. Eu, particularmente, curto muito, minha família, minha esposa, nós gostamos muito de viajar, obviamente, e viajar pelo Brasil, e gostamos muito de viajar de carro. Não que a gente não... Lógico que se a gente pudesse, a gente viajaria mais também, por exemplo, de avião. Já viajamos, gostamos de viajar de avião, mas particularmente curtimos muito mais a viagem de carro. Porque de carro a gente pode conhecer as cidades, nós podemos entrar em cidades, podemos conhecer a cultura local e podemos nos envolver com os costumes daquela localidade. Já teve a oportunidade de nós estarmos viajando e passarmos por algumas cidades pequenas e gostarmos tanto que o nosso objetivo era chegar em outro endereço, em outra localidade e ficarmos ali um tempinho a mais naquela localidade. E quando a gente vai em cidades para turismo, para passeio, muitas vezes a gente procura cidades que tenham manifestações culturais mais fortes. Nós adoramos muito, gostamos muito de ir para regiões onde haja grande, forte presença de manifestações culturais representadas pelo artesanato brasileiro. Em especial, então, nas cidades do interior de Minas, como Tiradentes, como Prados, que é uma cidade próxima no interior, são Ouro Preto. Então são localidades que você vê outras formas de manifestação cultural. Artesanato presente, que é uma forma de manifestação cultural, muito artesanato em madeira, produzindo-se animais, né, réplicas de animais da fauna brasileira, e também temos muita presença de manifestações culturais religiosas. A religião, o catolicismo, muito forte nessas cidades, se manifesta também como uma forma de representação cultural. Então, observem, dificilmente você vai ver numa cidade, grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, procissões religiosas exatamente realizadas da mesma forma como são realizadas em cidades históricas. Não que não hajam procissões, existem procissões, mas a própria forma de organização da sociedade,
muito acelerada nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, não permite que as manifestações e a forma de manifestação ocorram daquela mesma maneira. Então, cidades como Paraty, que tem uma rica manifestação cultural religiosa, com muitas procissões, as cidades como Tiradentes, Ouro Preto e tantas outras pelo interior do Brasil, Goiás Velho, você vê então essas manifestações sendo representadas de uma forma muito peculiar, o que torna inclusive essas cidades muito mais turísticas, exatamente por essa diferenciação da manifestação cultural que atrai pessoas de grandes centros que querem se sentir um pouco como voltando ao passado, ao vivenciar essas experiências culturais de tempos anteriores à nossa época. Então, minha gente, resumindo, tudo é cultura. O único cuidado que a gente tem que ter então com todo esse processo é saber separar até que ponto uma influência cultural trazida pela sociedade agrega coisas positivas ou agrega coisas negativas. É exemplo do que eu falei no início dessa aula, quando eu manifestei aí a minha preocupação quanto à crescente onda do nazifascismo, que é uma representação de uma forma de manifestação cultural, mas uma manifestação cultural que prega a destruição de determinados segmentos da sociedade, ou elementos ou pessoas da sociedade, e isso é extremamente preocupante. Mas todas as manifestações que nós aprendemos ao longo da nossa existência faz parte de um processo de socialização cultural, e assim a gente consegue compreender então como nós chegamos aonde estamos da maneira que estamos na nossa formação de caráter, de pensamento, porque somos influência de um processo de aprendizagem social e cultural, tá ok? Bom, com isso a gente encerra a nossa aula. Façam o exercício, as atividades, e nós vamos estar postando esse material também para vocês. Aliás, já está postado, perdão, já está postado na plataforma do Google Classroom. E vocês, então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Assistam a aula e qualquer coisa, basta fazer contato conosco, ok? Obrigado pela atenção e até uma próxima aula.